Olá, família querida, amigos, companheiros de oração, vocês que estão conosco nessa jornada de 3 dias de jejum e oração, nesse tempo que nós estamos clamando continuamente ao Senhor para que Ele realmente nos abençoe, nos guarde, nos livre das situações de angústia. Quantos pedidos de oração nós recebemos e temos orado todos os dias por todos eles. E nós cremos que Deus é aquele para quem não há impossíveis, como está escrito na tua palavra, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele promete que quando nós oramos juntos, em comunhão, Ele ordena bênção e vida para sempre. Ele promete que quando nós estamos reunidos, unidos, em oração, quando estamos em nome de Jesus, Ele está no nosso meio. E nós sabemos que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas quando nós estamos unidos em nome de Jesus, Deus se revela. E Ele revela a sua graça, o seu amor e o seu poder. Nesses dias nós estamos meditando no livro de Esther, um livro contido na Bíblia, onde nós vemos a soberania de Deus sendo manifesta em todo o tempo. Os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Os homens arquitetam coisas, eles, de fato, ali no livro de Esther, arquitetaram exterminar o povo judeu, mas o Senhor não permitiu, porque o governo está nas mãos de Deus. E eu quero chamar a atenção hoje para a vida de Mardoqueu. Mardoqueu era o primo de Esther, quem a adotou e a criou. E ele ensinou para Esther princípios da palavra de Deus. Nós vemos pelo comportamento dela, pelo seu modo de ser, que ela era uma mulher que temia a Deus, uma mulher de oração, uma mulher destemida, foi forte, foi corajosa e salvou o seu povo. Mas Mardoqueu, o seu primo, ele trabalhava ali, tudo indica que ele servia o rei na porta do palácio, ele estava sempre ali. E ele atraiu para si a ira de Amã. Amã foi aquele que arquitetou exterminar com o povo judeu, porque Mardoqueu se recusou. Mardoqueu ou Mordecai é o mesmo, né? Ele é chamado por esses dois nomes. Ele se recusou a se prostrar diante de Amã. Amã era um oficial muito importante no reino. Depois do rei, ele era a pessoa mais importante e ele recebia honras, honrarias como de um rei, mas Mordecai se recusava a se dobrar diante dele. E isso gerou uma irritação tão grande que foi essa a causa de Amã ter arquitetado um plano para exterminar todo o povo judeu. Ele disse para o rei: tem um povo no nosso meio que tem uma lei própria, que não se curva diante de nós, que se recusa a agir como nós queremos que eles ajam. Esse povo deve ser morto e os seus bens confiscados para encher o tesouro do rei. E ele persuadiu o rei a fazer isso. Mas antes mesmo dessa data que tinha sido marcada para que todos os judeus existentes naquele reino do rei Assuero, reino persa, antes que chegasse o dia que estava marcado para todos os judeus morrerem, Amã decidiu que Mordecai iria morrer primeiro. E ele fez uma forca muito grande e foi falar com o rei Assuero dessa sua intenção para pedir autorização para enforcar Mordecai. Queridos, naquela noite em que na manhã seguinte Mordecai iria chegar para falar com o rei, pedir a morte de Mordecai, o rei perdeu o sono. Deus fez com que o rei perdesse o sono. E ele pediu para ler, pediu seus servos para trazerem para ele o livro das crônicas do seu reino, uma forma de se distrair durante a noite enquanto perdeu o sono. E foi lido que um dia Mordecai descobriu uma conspiração que estava sendo feita para matar o rei, e ele revelou isso e o rei foi salvo. E naquele momento, o rei Assuero perguntou para os seus servos: que honras que Mordecai recebeu por ter salvado a minha vida? E eles revelaram que ele não tinha recebido honra nenhuma. Então entrou Amã
para falar com o rei que ia matar Mordecai, enforcado. Mas o rei, antes que Amã falasse qualquer coisa, ele disse que queria honrar um homem, e esse homem era Mordecai. E o rei o honrou e determinou que o próprio Amã andasse com Mordecai por toda a cidade, declarando que ele era um homem a quem o rei queria honrar. Deus honrou a vida de Mordecai através daquela atitude. Enquanto aquele homem vaidoso, aquele homem que tinha maus intentos, tramava a morte de Mordecai, Deus fez com que o rei perdesse o sono e mudou aquele decreto. Mais uma vez, nós vemos Deus agindo na história como soberano, como aquele que governa sobre todas as circunstâncias e todas as situações. Um homem que estava destinado à morte foi salvo e foi honrado, recebeu honrarias do rei. E o próprio Amã, que tramou contra a vida dele, foi aquele que fez com que ele realmente recebesse essa honra, andando com ele por toda a cidade. Mas o que nós queremos chamar a atenção é para o fato de que para Deus não há impossíveis em todos os seus propósitos. Deus é soberano em todas as circunstâncias. Ele muda reis, ele muda o coração de reis, ele muda estações, ele muda planos, ele muda decretos, ele muda leis. Deus é fiel e ele cuida de nós. Deus é aquele que tem o controle e o domínio da história. Leia o livro de Esther, são 10 capítulos e é uma história muito interessante que com certeza Deus vai revelar ainda mais para você. Mas com base nisso, nós sabemos que a palavra de Deus foi escrita para nos inspirar. E nós queremos nos inspirar hoje nessa atitude de Esther e de Mardoqueu, que oraram, que jejuaram, que buscaram a presença de Deus e que viram milagres acontecer, não apenas na vida deles, mas para todo um povo, em todo um reino. Eles foram instrumentos de Deus para abençoar todo aquele povo. Não foi só a vida de Mardoqueu que foi salva. Todo o seu povo, todos os judeus que estavam destinados à morte, foram salvos porque eles decidiram interceder, orar, buscar a direção de Deus e Deus abriu o caminho. Vamos orar, crendo que esse Deus é o mesmo e que Ele pode agir hoje para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, para abençoar nações. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, te agradecemos pela Tua fidelidade, te agradecemos pela Tua palavra, que não volta vazia e que cumpre o propósito pela qual o Senhor a enviou. Está escrito, Deus, que quando nós concordamos na terra, é ligado no céu. E nós queremos agora concordar, como Mordecai e Esther concordavam em oração por um povo. Nós queremos hoje concordar pelo nosso povo, clamar, Senhor, pelo nosso país. Ó Deus, que o Senhor traga paz ao nosso país, paz ao nosso povo, paz aos que estão perto, paz aos que estão longe. Que o Senhor ouça o clamor de cada um, em nome de Jesus. O Senhor conhece aquilo que tem tirado o sono do seu povo, aquilo que tem feito, Senhor, com que as pessoas percam a esperança, percam a fé. Deus, mas o Senhor é aquele que pode restaurar todas as coisas, o Senhor é o mesmo. Então nós clamamos hoje, Senhor, restaura a fé, restaura a esperança, restaura, Senhor, a comunhão do nosso povo com o Senhor. Cada pessoa que ora conosco, que tenha comunhão mesmo, de ouvir a sua voz, de perceber a sua atuação na história da vida deles. Senhor, que nós possamos perceber como o Senhor tem agido na nossa história, ainda que tenham sido momentos difíceis, um ano desafiador, mas o Senhor nos levantou, o Senhor nos deixou de pé e o Senhor está pronto para nos guardar, para continuar a caminhada, continuar nos abençoando, caminhando conosco. Clamamos para que o Senhor dê saúde para aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que estão nos leitos dos hospitais. Clamamos para que o Senhor dê paz àqueles que estão desesperados. Senhor, dê alegria aos que estão deprimidos.
Oh Deus, o Senhor é quem sabe o que cada um necessita, mas nós clamamos agora juntos por restauração, restauração dos casamentos, restauração, Senhor, da esperança, restauração da comunhão, pais e filhos que às vezes já não conversam mais. Nós declaramos reconciliação entre famílias, entre pessoas, em nome de Jesus, que sejam desfeitos, Senhor, os planos de destruição. Ó Deus, está escrito na tua palavra que há um inimigo que trama contra as nossas vidas e que ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós clamamos em nome de Jesus contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ó Deus, que o Senhor venha a realmente lutar por nós, em nosso favor, e trazer a vitória para cada um. Ó Deus, que está clamando agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor é contigo. Que Ele te levante, que Ele te abençoe, persevere, fique firme, confie. Ele é o mesmo, Ele é o Deus da história. Ele é o Deus que está escrevendo a sua história, a minha história. Ele é aquele que diz, me invoca, clama a mim, eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. É o que o Senhor diz. Fique firme, Deus é fiel.